Gente, eu vou começar esse vídeo de hoje com uma constatação muito simples. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Não importa o quão justa seja a sua causa, não é legítimo, em nome dela, você sair pelas ruas executando idosos e crianças, estuprando mulheres e raptando civis. Estamos de acordo? Então disso segue uma conclusão bastante simples também. Mas em primeiro lugar, deixa eu dar as boas-vindas. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Joel Pinheiro. Aqui a gente sempre tem discussões, análises acerca da realidade, sempre com profundidade, nuance e também posicionamento. Aproveita que você está aqui, já curta esse vídeo, vamos compartilhar e levar a discussão sempre mais longe. Qual que é a conclusão dessa premissa tão básica que eu dei no começo? A conclusão é que o Hamas, o grupo que praticou estes atos em Israel há poucos dias atrás, é um grupo ilegítimo, um grupo terrorista, com o qual não faz sentido estabelecer nenhum tipo de diálogo diplomático ou reconhecimento enquanto autoridade ou alguém que possa representar qualquer população que seja. Os atos do Hamas o colocam fora de qualquer possibilidade de respeito, de entendimento, de compreensão, de concordância, independente de como você vê a causa palestina, tá? Isso eu acho que é importante dizer. Inclusive, vamos fazer um exercício mental e transpor para outro conflito, algo similar. Outro conflito que a gente tem uma situação, que aí acho que não vai ter grande polêmica, de invasão e de resistência, que é o caso da Rússia e da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Agora, imagina se a resposta da Ucrânia não fosse combater o exército russo, lançar mísseis e drones contra tanques ou bases russas. Não. A gente vai botar alguns grupos armados ucranianos para cruzar a fronteira com a Rússia e executar idosos, matar criança, raptar jovens, civis, estuprar mulheres. Ia ser minimamente aceitável? Não. E digo mais. Não só não ia ser legítimo, como ia trabalhar na direção contrária de deslegitimar a causa em nome do qual ele estava sendo feito, né? Tem gente que diz que os fins justificam os meios, né? Esse é um caso que é o oposto. O meio, ele deslegitima o fim. O meio condena o fim na medida em que ele é visto como associado àquele fim. Claro que não é necessário. Claro que tem muita gente que defende Israel, defende a Palestina de maneiras muito mais dignas. O Hamas não é um desses. E é bom deixar claro, hein? Não é só de agora. Isso aí, o Hamas tem a prática reiterada do uso de escudos humanos. O Hamas estabelece bases de lançamento de míssil, por exemplo, ou bases militares deles do lado de escola, do lado de hospital, em prédios residenciais. Ele usa a população civil palestina como escudo, porque sabe que se Israel quiser retaliar, vai acabar matando muitos civis juntos, né? E sabe também que, e veja, tem muitas críticas, sim, que tem que ser feitas ao Estado de Israel, mas sabe que para ele não é totalmente indiferente. Ele não quer matar civis indiscriminadamente, civis palestinos indiscriminadamente, e, portanto, ele toma algumas medidas até para não fazer isso. Não sei se vocês sabem, mas é prática comum. Eu nem sei se nesses dias, na resposta do atentado, eles continuaram com essa prática, mas até então era prática comum do Estado de Israel, quando ia atacar algum prédio na faixa de Gaza, avisar a população, seja por mensagem de texto, seja por alarmes sonoros, de que em alguns minutos viria o míssil, né? Para que os civis ali tivessem pelo menos tempo de sair do prédio e não morressem, embora fossem sim, perder suas casas e tudo mais, né? Porque estava se mirando um grupo militar. Uma ação do Estado de Israel que ajudava os guerrilheiros, militantes, terroristas do Hamas, como você queira chamar, porque também dava tempo deles fugirem, evidentemente, né? Mas uma precaução que se tomava para diminuir o número de mortes civis desnecessárias. Nunca zera, mas diminuir, né? Alguém imagina o Hamas tomando ação contrária? Se Israel começasse a usar escudos humanos, será que o Hamas ia tomar uma ação para diminuir? Perguntar é responder, né, gente? O Hamas tem como parte do seu objetivo matar civis israelenses. Porque o Hamas parte assim, da premissa central de que Israel não deveria existir. O objetivo deles é varrer Israel do mapa, é praticar, sim, genocídio. É um grupo que não tem
qualquer legitimidade. E depois os ataques que a gente viu no fim de semana, sim, é totalmente legítimo ações militares contra o Hamas para destruir o Hamas. Vejam bem, ações contra o Hamas. Isso é diferente de dizer ações contra o povo palestino. Infelizmente, como é da natureza desse tipo de conflito e dessa escalada de violência, o que a gente está vendo é que parece que Israel não está mirando só o Hamas. Está fazendo revanche contra o povo palestino, pelo menos na faixa de Gaza. Por exemplo, declarando que vai cortar energia, água e chegada de alimentos na região. Está bombardeando geral também. Não está claro ainda se mirando bases do Hamas ou meio só de revanche. Se estiver fazendo só de revanche, temos que nos ater à descrição objetiva dos atos. Se for só de revanche, mirando um prédio, se o governo de Israel mira um prédio residencial, sabendo que não tem nada militar ali, apenas para punir a população palestina de maneira geral, uma punição coletiva, ele estará fazendo um ato de terrorismo, sim. Tá? Mas acho precipitado cravar que isso tenha acontecido. Não dá para cravar isso ainda não. Tá? E lembrando que, no geral, via de regra, é um Estado que toma precauções para diminuir, não para aumentar o número de civis mortos em operações militares. Tá? Mas seja como for, só de anunciar esse bloqueio e de provavelmente fazer esse bloqueio, o governo de Israel já vai estar com medidas que vão afetar não só o Hamas, mas toda a população palestina ali na faixa de Gaza. Qual que é o efeito mais facilmente previsível disso? O governo de Israel vai prejudicar toda a população palestina ali. Ao fazer isso, ele vai enfraquecer ou fortalecer o Hamas? É óbvio que vai fortalecer. Ao aumentar o sofrimento dos palestinos, Israel alimenta a reação extremista contra ele próprio, o governo de Israel, contra ele próprio. Ao punir o Hamas, punindo junto toda a população, ele leva os dois a se colarem com mais força. Ele leva a população palestina, ao cortar suprimentos, por exemplo, a ter que escolher: eu vou estar do lado do Hamas, que está lutando de forma horrorosa, mas lutando a favor de nós, ou eu vou ficar do lado do Estado israelense, que quer nos punir e que é nosso inimigo. Ele força. É a lógica de qualquer sanção, né, no fundo. Ele força a escolha entre o líder local, e o Hamas é o líder real da faixa de Gaza, né, não da Cisjordânia, hein? Ali a gente tem um grupo, o Fatah, que com todas as questões dá para estabelecer um diálogo, sim. O Hamas é diferente. Tá? Fundamentalismo islâmico do mais violento, do mais obscurantista e do mais desumano. Né? E reforça e empurra a população local cada vez mais para o colo do Hamas. O governo de Israel não sabe disso? Sabe perfeitamente. O governo Netanyahu sabe perfeitamente disso. Mas ele faz por quê? Porque a gente está vivendo uma situação em que, na prática, essa escalada de violência favorece os dois extremos dentro de cada país. E ao favorecer o extremo dentro de Israel, fortalece, ou quem sabe fortalece e melhora a situação política do Netanyahu. Por quê? Porque ele mostra força, ele responde num primeiro momento a um primeiro desejo inicial de desforra, de revanche, de punição do outro lado, e ele vai entregar números, pode ter certeza, de palestinos mortos maiores do que o de israelenses mortos, que já chegou a 1.000, tá? E possivelmente o fortalece, então, o apoio que ele tem. Israel estava dividido até outro dia. O Netanyahu está tentando acabar com a independência da Suprema Corte. É um líder populista de direita, como tantos outros que a gente conhece aí pelo mundo, corroendo a democracia israelense, enfrentando muita oposição interna. Agora a tendência é se unir. Um inimigo ataca, a população vai se unir. A questão é se essa união ela vai se dar com o Netanyahu no topo, eu acho esse o mais provável, ou torço eu. Essa união também se dê em meio a uma percepção de que o Netanyahu foi parte desse problema.
não há equiparação, tá, entre Hamas e o governo de Israel. O governo de Israel, por mais críticas que você tenha, ainda opera de acordo com a lógica de um Estado de direito muito imperfeito, com uma democracia que está correndo risco, mas ainda opera dentro desse parâmetro. O Hamas não. O Hamas é uma entidade terrorista. Tá? Agora, esse governo de extrema-direita populista em Israel alimenta esse problema. Em primeiro lugar, é um governo que dividiu a população brigando dividida, olha menos para os seus inimigos externos, brigando só internamente. O governo estava completamente, vergonhosamente despreparado para esse gravíssimo atentado terrorista que ele sofreu. Ele não sabia de nada, ou dizem alguns que até foi informado pelo governo egípcio, mas não deu bola, né? E alguns pensam até numa conspiração que eu não vi evidência nenhuma até agora, tá? De que ele deixou, né? Assim como o governo Lula deixou o 8 de janeiro, o governo Netanyahu teria deixado só para... Se não tem evidência disso, gente, não dá para afirmar esse tipo de coisa. Não dá. Mas falhou. A inteligência falhou. Permitiu que vidas israelenses inocentes civis fossem tiradas. Radicalizou e vai fortalecer a adesão ao radicalismo islâmico ao Hamas na faixa de Gaza. E, por fim, ao longo dos últimos anos, tem bloqueado sistematicamente todas as tentativas de se chegar a uma solução. E qual é a única solução possível para a situação Israel e Palestina? Eu falei muito mais aqui do ato terrorista do Hamas contra Israel, mas é bom lembrar, os palestinos estão sujeitos a uma série de violações, vivem uma situação muito ruim, no caso da faixa de Gaza, cercados ali o tempo inteiro, né? Presos no seu país, entre Israel e Egito, que também não facilita a entrada deles, desemprego altíssimo, uma situação econômica muito ruim, tá? Não é igual a um campo de concentração, tá? Gente, campo de concentração é um lugar onde as pessoas e a população vai morrendo do tamanho maus tratos, tá? Não é o que acontece na população palestina de Israel, não, tá? Mas uma situação mesmo assim muito ruim e sujeitos a violências constantes, sujeitos a abusos por parte de membros do exército direto, a gente sabe muito bem o que acontece, né? Não como política de Estado, mas como abusos previsíveis que vão acontecer, tá? A única solução para isso é aquela que hoje parece até utópica, né? A velha solução de 2 estados, que o Brasil, inclusive, sempre defendeu. Tá? É uma solução pragmática. Netanyahu vem bloqueando isso, qualquer possibilidade disso. Lideranças palestinas no passado, quando Israel propunha, bloquearam também. Por que não? A gente não aceita nada menos do que ou do que Israel deixe de existir, ou então toda a terra que teríamos lá em 48. E agora Netanyahu, não aceitamos nada menos do que todos os novos assentamentos. Esse é o tipo de conflito que não admite de uma solução de princípio, tá? Porque ambos os povos têm motivos reais para defender aquilo que eles defendem, para defender o seu espaço, a sua terra, o seu país. Acho importante deixar uma coisa clara, tá? Defender ou não que Israel tem direito de existir ou não e qual o tamanho da sua terra não pode ter nada a ver com, primeiro, o que Deus supostamente disse para Abraão num passado lendário. Não tem nada a ver com isso. 2, também não tem a ver com que povos ocupavam ou não ocupavam, foram expulsos ou não foram expulsos, foram tratados de forma legítima ou ilegítima no Império Romano. Quando houve a guerra judaica, quando o Império Romano destruiu o templo, expulsou os judeus de Jerusalém, ou depois quando os árabes dominaram, ou se os palestinos de hoje eles são só árabes, ou eles são misturados com os povos que já viviam antes dos árabes chegarem, e portanto dos filisteus, e antes deles dos cananitas, não importa, não importa. O fato é o seguinte, a gente tem populações árabes ali vivendo até hoje, desde séculos atrás. A gente tem populações judaicas vivendo ali e a partir do século XIX, uma grande, cada vez mais migração judaica para a região, na ideia de que, poxa, nós, judeus, nós
eles pensando, né, eu não sou judeu, mas nós judeus sofremos tantas perseguições, tanto preconceito, a gente deveria ter um país nosso também. E migrando para lá, num momento em que a terra não era nem árabe e nem israelense, porque não existia Israel. Ela pertencia ao Império Turco-Otomano. Quando o Império Turco, e os turcos não são árabes, deixou de existir no fim da Primeira Guerra, a terra de hoje, que hoje é Israel e Palestina, ficou nas mãos de um mandato britânico. E já existia esse influxo judaico para lá, essa ideia da criação de um Estado de Israel, que era a origem do sionismo, a ideia de que os judeus têm que ter um país deles para garantir um porto seguro para eles. Depois da Segunda Guerra Mundial, que mostrou para além de qualquer dúvida, que essa ideia de um porto seguro para os judeus e como um país, uma nação, fazia todo sentido, e na verdade quase como uma dívida da Europa ou do resto da humanidade, deveria ser concedida e deveria ser criada, né? Pela barbárie, pelo horror que foi o Holocausto na Segunda Guerra, criou-se o Estado de Israel, com a população que já estava ali, e depois da criação dele, com a vinda de novos moradores judeus, né, judaicos. Criou-se não como um ato de violência, mas como um ato chancelado pela ONU, inclusive com o Brasil participando, tá? A recém-criada ONU na época, e que não estava tirando o lugar de um país árabe, que diz lá, porque não existia um país árabe também, tinha sido domínio turco-otomano e depois, temporariamente, inglês, britânico. Tá? Criou-se, então, a ideia de vamos ter dois países aqui, um dos árabes e um dos judeus. Infelizmente, por uma série de conflitos e de injustiças nas quais ambos os lados têm sim muito o que responder, nunca conseguimos viabilizar isso de verdade. Isso nunca aconteceu. E para acontecer, ambos os lados vão ter que estar dispostos a seguir a lógica contrária à que a gente vive hoje em dia. Hoje é a lógica da escalada da violência, do extremismo cada vez maior, em que um alimenta o outro, né? Porque se você tenta fugir, é difícil fugir dessa lógica, né? Imagina um líder israelense hoje dizendo, peraí, gente, não vamos fortalecer o Hamas, vamos ser inteligentes na nossa resposta. Vamos mirar o Hamas, vamos buscar o jeito de destruí-lo, ao mesmo tempo que a gente fortalece instituições democráticas palestinas e lideranças palestinas legítimas. E mostra que a gente está do lado do povo palestino também. Grande parte da população israelense, depois de um ataque desse, vai dizer, esse cara é um fraco ou esse cara é um traidor. Mesma coisa vale para os palestinos. Não é fácil esse tipo de liderança que quebra o ciclo da violência e da revanche e instaura uma ordem de possível justiça e harmonia para os dois lados, que parte de um elemento que não dá para fugir dele. Ambos os lados têm que ceder. É uma solução que depende de um compromisso. E todo mundo que se importa com direitos humanos, com democracia, tem que defender isso para essa situação. Defender que a gente consiga chegar num equilíbrio e num compromisso pragmático que viabilize a existência de dois países em convivência pacífica. O desenho do território desses dois países, com certeza, vai desagradar as pessoas dos dois lados, mas por isso mesmo é a melhor solução. E eu queria terminar esse vídeo lendo um trecho desse livro aqui do Amos Oz, um escritor israelense, um trecho, o livro Como Curar um Fanático, em que ele fala disso, né? Ele é israelense, hein? Nasceu nos anos 30, ou seja, viu a criação do Estado de Israel e tudo, falando sobre justamente o que é a importância e o valor de um compromisso. Precisamos de um doloroso compromisso. A palavra compromisso tem uma terrível reputação, especialmente entre jovens idealistas que sempre veem compromisso um acordo de concessões mútuas, como oportunismo, como algo desonesto, furtivo e duvidoso, um sinal de falta de integridade. Não em meu vocabulário. Para mim, a palavra compromisso significa vida.
E o contrário de compromisso não é idealismo, é fanatismo e morte. Precisamos de um compromisso. Compromisso, não capitulação. Um compromisso significa que o povo palestino nunca deve se ajoelhar e nem o povo judeu israelense deve se ajoelhar. É isso aí, até a próxima.